Ok, então vamos continuar nosso segundo momento aqui, onde nós vamos falar um pouco sobre analisar, na verdade, textos. Nós vamos trabalhar agora textos, basicamente. Nós selecionamos alguns textos, o pastor Roque vai analisar um texto, depois o Dr. Heber vai analisar também outro texto. Então, cada um vai analisar dois textos bíblicos que claramente trazem a tônica da questão da lei. E no final, um faz uma pergunta para o outro, e depois dessa parte das perguntas, nós teremos então um desafio que a gente vai fazer para eles com respeito à temática da santidade e a lei. Ok? Então vamos mostrar aqui o pastor Roque. Ele escolheu o texto de 1 Coríntios 9, não é isso, pastor? Então o senhor começa com 1 Coríntios 9, vai começar com Gálatas. Ok. Então você vai expor de uma vez ou vai intercalar? Vou expor de uma vez, né? Se você achar que conecta. Eu vou tentar começar em Gálatas 3, okay. e aí eu faço a ponte para poder já ir para 1 Coríntios 9, e quem sabe eu encerro lá mesmo, e aí entrego ao Dr. Heber para ele poder dar continuidade e expor os textos dele. Ok. Então vamos lá para Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas capítulo 3, verso 24 diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aqui está bom, mas eu quero enfatizar com vocês, se você tiver com a sua Bíblia aberta, para você dar uma olhada na perspectiva da aliança, da legislação sinaítica, como ela se relaciona com Gálatas como um todo. E aí eu vou expor rapidamente aqui. Observa bem como é que o apóstolo Paulo vai construir o argumento dele, porque que na minha concepção a lei, a lei como legislação, o código mosaico não tem relação conosco, porque ela foi absolvida. Vários dos preceitos foram absolvidos, alguns certamente ampliados, mas passa a ser a Cristo. Ele é o meio dos tempos, ele é o legislador, não mais Moisés, não mais a lei de Moisés, ela foi transitória. Olha como ele vai argumentar aí dentro do contexto. Verso 17, só para você ver, falando da promessa do descendente e mostrando que a aliança abraâmica, ela não foi anulada por causa da aliança mosaica. E verso 17 diz: digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, que é a aliança abraâmica, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Primeiro ponto aqui, observe que a lei de Moisés vem 430 anos depois da promessa. A questão de que ela não existia nesse sumário, e ela vai existir só 430 anos depois. A graça estava lá em Abraão, a promessa estava em Abraão. Agora observe bem, quando é, verso 18, porque se a herança provém de lei, e aqui tem que ser a lei de Moisés, porque se não for a lei de Moisés no verso 18, nós vamos ter um problema maior que eu quero apontar no final. Então, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Verso 19, qual, pois, a razão de ser da lei? Essa é uma pergunta chave, né? Qual é a razão dela? Ela foi adicionada, ela não é eterna. Claramente a lei moral de Deus, que transcende a lei mosaica, tudo que perpassa épocas, em várias épocas históricos-salvíficas, Deus tem revelado a sua vontade, mas aqui ela é adicionada. Olha a questão da temporalidade dela, né? Ela vem 400 anos, ela então é adicionada por causa da transgressão, que vai encerrar Israel dentro dessa o que eu chamo de limite, fronteira de limites. Ela vai cercar Israel, está faltando a palavra aqui marcador de limite, essa é a palavra que eu queria. Então, olha quando ela é adicionada até, olha outro termo temporal, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Está falando de quê então? Da lei mosaica, né?
lei no verso 18, lei mosaica, lei no verso 17, lei mosaica, lei no verso 19 é a lei mosaica. Então, continua dizendo: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, olha, falando de tempo, verso 2 do 4, mas está sob tutores, curadores, até o tempo predeterminado, verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é que eu quero mostrar aqui? A relação da temporalidade da aliança sinaítica. Ela é temporal, ela é demarcada e diz o propósito, a razão de ser dela. Aonde é aqui o meu ponto e o que é que eu quero mostrar para vocês? Que quando Paulo usa em Gálatas a palavra lei, ou obras da lei, que fala do cumprir a lei, do fazer a lei, é importante lembrar que se Paulo estivesse referindo a um uso errado, a uma interpretação errada, a um legalismo, a ideia de como se os judeus estivessem usando de forma errada, nós vamos ter um problema aqui, porque se lei no 17 é a lei mosaica, a lei no 18 é a lei mosaica, e a lei no 19, que ninguém duvida é a lei mosaica, esses anjos aqui entregaram a lei que já veio com erro, já veio distorcida, porque o ponto é a hipótese de Paulo, a lei exige obediência, obras da lei não é legalismo, obras da lei é exatamente aquilo que a lei exige. E o ponto de Gálatas que a gente tem que lembrar na nossa discussão é que Gálatas também foi escrito para crentes. E qual é o ponto da lei, então, para os Gálatas? O que é que está acontecendo? Eles não já eram salvos? Eles não já tinham a promessa? Israel não já tinha eleição? Qual é o problema aqui em Gálatas que eles estão encarando, que eles estão querendo seguir? Se a lei mosaica está em plena continuidade, qual é o problema aqui? A gente geralmente vai dizer, não, é porque eles estavam usando a lei como um meio de salvação. Ei, peraí, mas Gálatas, Paulo diz, vocês começaram bem, vocês têm coisas boas aqui, aí de repente eles são crentes, e eles já são crentes, e agora eles querem obedecer a lei. Estão compreendendo aqui? Mas não é isso que nós estamos aprendendo aqui, pelo menos em termos geral, uma vez que, assumindo que não pode dividir a lei, eles já são crentes, agora querem obedecer a lei. Qual é o problema? Não é assim que nós estamos sendo ensinados? Mas por que Paulo contesta os Gálatas? A saída nossa, geralmente, é dizer, não, era uma forma errada da lei, porque eles estavam querendo buscar a justificação mediante obras. Mas como se eles já eram crentes? Como é que ele está buscando? Deixe-me resumir aqui como eu entendo a questão dos Gálatas. Se obras da lei, que para mim em nenhum lugar no Novo Testamento, nomos, sozinho, ou mesmo acompanhado por tar erga, obras da lei, tar erga nomo, mesmo isso não tem essa ideia em si, como nós comumente queremos ver, de legalismo. A ideia é que a lei exige obras. E Paulo, em Filipenses capítulo 3, fala da integridade dele quanto à lei e à justiça da lei irrepreensível. Então, o que os Gálatas estavam fazendo e esses judaizantes agitadores estavam querendo fazer é algo que eu preciso ler à luz do fato de que os Gálatas também eram crentes. O que é que está acontecendo aqui? Se for uma deturpação da lei, para mim, nós temos um grande problema. Porque para Paulo, a lei exigia obras, e fazer e obedecer a lei, não é isso que nós estamos falando? Se for um uso inadequado, se for legalismo, que trata em Gálatas ou em Romanos, Cristo morreu de forma lamentável e caótica por causa de uma interpretação errada da lei. Ele morreu para quê? Não era melhor só revelar e corrigir? Se o Evangelho está lá na graça, o Evangelho está lá na lei e graça, não era melhor só o Novo Testamento dizer, gente, vocês estão usando a lei de forma errada, porque vocês estão querendo achar vida na lei? Mas não é isso que Levíticos 18:5 fala? Não é isso que Deuteronômio também fala? Então eles só estão seguindo a lei. Se fosse uma interpretação errada,
Então, para que Cristo vai morrer? Resgatar debaixo da lei para quê? Só precisa me dizer que eu estou interpretando errado. E não precisa me resgatar de debaixo dela. Qual é o problema dela? É exatamente a minha incapacidade de responder. Eu não posso atingir a exigência elevada dela. E o ponto de Paulo é o seguinte: ele vinha obedecendo a lei, ele vinha cumprindo a lei, tentando seguir a lei, mas ele descobriu o Cristo ressurreto. A lei exigia obras, mas o homem não pode atingir a perfeição. Não é que Paulo está lutando com um sistema interno de uma religião por obras. Não, isso é catolicismo. Não é que Paulo está lá no sistema judaico. Podemos citar, por exemplo, o Targum Onkelos, podemos citar Jonatas, podemos citar o Mishnah Abot, podemos citar outros que nós vemos dos textos da literatura judaica. Os judeus daquela época tinham a mesma luta de Paulo, eles eram eleitos. O grande dilema da lei é que eles estavam sim fazendo o que a lei pede. O que é que a lei manda? Não manda obedecer? Eles estavam fazendo. Então será que o problema é: eu quero obedecer. Ah, mas não é isso que a lei manda. A lei manda a gente crer na lei? É isso que manda? Se for, eu posso citar uma referência que Paulo diz: a lei não provém de fé. Então, olha bem o ponto aqui de Gálatas. É a mesma coisa de Paulo em Romanos. As exigências da lei era esperado que o judeu fizesse. O ponto não era um sistema legalista e uso errado, porque tinha certamente algum uso errado. Mas Paulo e os judeus da sua época encontrou a ordem de fazer obras na própria lei. Só que o Cristo ressurreto chegou. Quando Cristo chega, o que é que acontece? O descendente chegou. Ela não foi adicionada até que? Então pronto, ela fica por aqui. Cristo chegou, agora qual é o momento? De você abraçar o Cristo, romper com a lei que você estava escravizado e nunca jamais iria atingir. Abraça o Cristo ressurreto. Eu não entendo que obras da lei ou lei em si significa um uso errado da lei, porque se fosse isso, bastava uma revelação que corrigisse, dizendo: ei, faça assim, assim, assado, que está bom. Não é isso. É que o Cristo chegou e a era mosaica encerrou e uma nova era irrompeu, e o ponto de Gálatas é para crente. Agora vamos para um segundo aspecto aqui. Se é para crente, qual é a relação do crente com a lei? É de santidade? A relação do crente com a lei seria uma relação de santidade? Olha bem aqui, se for, olha o verso 16 do capítulo 5, mesma coisa em Romanos 6,14, mas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados, santidade, logo em seguida, obras da carne e fruto do Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Não é só uma regra de vida para justificação, porque o judeu bem sabia que a lei prometia vida e eles estavam só obedecendo, e Cristo não morreu por uma má interpretação judaica. Se for isso, nós temos um grande problema. E para mim, em Gálatas, nós temos que ler Gálatas à luz do fato que o que eles, Paulo e outros judeus, estavam fazendo não era nada lutando com o sistema religioso de salvação por obras. Eles tinham a eleição. Não era de forma nenhuma a ideia de ser salvo por obras, no sentido que fosse algo que eu já sei que eu não vou alcançar. Eles já têm a promessa lá. Mas era o que a lei pedia: eu quero atingir a lei, eu sou irrepreensível na justiça da lei. Mas o Cristo chegou, então passou o período da lei, e agora eu estou aqui pronto para poder seguir. Essa lei, eu não sei como é que eu estou no tempo. Estou dentro, vou puxar agora rapidamente para fazer o desfecho. Está estourando aqui já. Então, o fato de dizer que nós não estamos debaixo da lei mosaica e de dizer que nós rompemos com essa era, não quer dizer, e aqui eu acho importantíssimo o que você está colocando, não quer dizer que nós crentes, agora vamos dizer assim: eu não tenho nada a ver
com lei, eu não tenho nada a ver com mandamento, eu estou livre, e essa liberdade, assim, licenciosa, Paulo já começa condenando, eu não estou sem lei. A legislação mosaica, ela ficou para trás, porque o descendente chegou, eu me conecto a ele. Agora ele é o centro, e então Paulo vai continuar dizendo, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa lei de Cristo, né, você também vai ver ela ligado no 5,14, que é aquilo que você falou, o amor cumpre toda a lei. Para mim é escatológico. Por quê? Eu digo que é escatológico. Por que é escatológico? Mateus capítulo 5. Porque nenhuma literatura antiga judaica, Septuaginta ou qualquer literatura grega, vai usar pleiró, ou cumprir, ligado à lei. Quando fala na lei, na sua Bíblia, você tem que olhar que por trás tem o verbo poieo, e não pleiró, ou cumprir. Somente aqui em Paulo, Mateus, nós vamos ver, especialmente em Mateus, a ideia de cumprimento, porque a lei também é preditiva. Mateus capítulo 11, verso 13, né? A lei e os profetas profetizaram até João. Então a lei também é preditiva. Ela aponta para Cristo. Então Cristo é exatamente o alvo dessa lei. Quando ele chega, ele diz, a partir de agora sou eu. Ele é o legislador e ele começa então nessa lei de Cristo, que é a lei do amor. Mas tem um outro probleminha aqui para eu expandir. Olha lá. O problema de Pedro e Barnabé, quando Paulo chega e repreende a Pedro. Pedro está lá, comendo com gentio, tal, chouriço, carne de porco, e de repente, quando os judeus chegam lá de Tiago, olha Pedro já querendo obrigar, já querendo empurrar e passar para o outro lado e dissuadir até Barnabé. Eu tenho um ponto aqui que eu acho que a gente poderia depois até, mas não vai dar tempo, é que se Jesus em Marcos capítulo 7 considerou todos os alimentos puros, e olha que é da época de Jesus, o que é que Pedro ainda está brigando por causa de alimento? Se ele já considerou puro, né? Qual é a questão ali? Está faltando algum entendimentozinho ali. Para mim é que a identidade judaica e a lei tem relação. Mas olha o problema de Pedro. Aí Paulo vai exortar Pedro. E quando ele exorta Pedro, olha como ele me choca aqui, o que ele diz assim. Ele exorta Pedro, que ele estava vivendo como gentil, quando chega o judeu, ele quer obrigar os gentios a viver como judeu. Capítulo 2, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, é por Cristo mesmo, ponto final, a lei não vai dar isso, e sim mediante a fé em Jesus. Aí ele fala uma coisa interessante, verso 17, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado. Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Essa palavra acontece 4 vezes, né, em Paulo, e tem também o verbo transgressão. Quando essa palavra aparece, é transgressor de alguma lei específica, não é uma lei geral. Transgressor é quando eu tenho não matarás, e eu vou lá e eu mato. Então eu transgredi algo específico, não é pecado no sentido geral. Que lei é essa que Paulo está dizendo que se torna transgressor? Se na questão da relação de judeu e gentil, o que é que a lei de Moisés dizia? Não era proibido? Então Pedro está obedecendo a lei de Moisés. E Paulo está dizendo que fazer isso é tornar-se transgressor. Transgressor de qual lei? Da lei de Cristo, que Efésios capítulo 2, verso 17 diz, ele derrubou o muro da separação, a lei em forma de mandamentos, ele aboliu de forma que essas fronteiras fossem derrubadas, e era necessário serem derrubadas. Seguindo então essa lei de Cristo, que envolve o ensino do próprio Cristo, riquíssimo nos evangelhos, todas as epístolas, o Cristo ressurreto de Apocalipse, tudo isso serve para nós e mostrar que ele é o legislador, nós não estamos sem lei. E lá, vou encerrar agora, 1 Coríntios capítulo 9, nós já falamos sobre o assunto. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo contrasta a lei de Deus com a lei de Moisés, ou seja, é uma lei que ele diz que ele não está debaixo, e outra lei que ele diz, eu não estou sem lei, porque eu estou debaixo da lei de Deus, vírgula,
eu estou debaixo da lei de Cristo. Essa é uma excelente tradução. Gálatas 6, 2, 1 Coríntios 9, essa lei está em contraste. Do contrário, ficaria difícil então entendermos essa questão da temporalidade da lei como um todo e da função de Cristo como legislador. Ok, Não sei se deu vamos para lá. captar aí. Eu acho que vocês estão bastante transgredindo a lei do tempo. A lei do tempo. Entendeu? Vocês vão Ok. ser, né? Ok. Deixa eu tentar comentar aquilo que o professor Roque já explicou. Ele disse algumas vezes que isso aqui não tem nada a ver com salvação, porque eles já eram salvos. Então vamos lá. Não faria sentido Paulo expor tanto sobre a nossa justificação, se não há uma tentativa de agradar a Deus através das leis mosaicas que eles estão obedecendo. Então, salvação na tradição reformada é mais do que só o que você chama de conversão. No dia em que eu me converti, salvação é mais do que isso. Quando a gente fala de ser salvos por obra, significa que nós estamos tentando agradar a Deus de alguma maneira. É verdade que eles já eram salvos, mas a grande briga do apóstolo Paulo em Gálatas é que eles desviaram do caminho. Essa é a grande briga. E desviar do caminho, presta atenção, não significa voltar, eles interpretaram errado a lei. Então é nisso que eu vou discordar da maneira como o professor Roque expôs a minha posição. Não é porque, veja o capítulo 3, ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quer dizer, vocês receberam isso de maneira tão correta, quero apenas saber isso aqui de vós, vocês não receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês entenderam que a salvação é pela graça? Verso 3, sois assim insensatos que tendes começado no Espírito, agora estáis vos aperfeiçoando na carne? Quer dizer, o que Paulo está falando? Ele está falando com crentes que começaram bem, mas entraram no caminho errado. É isso que ele está falando. São crentes, é claro que são crentes, mas que começaram a entrar pelo caminho errado. E isso é tão danoso que Paulo diz assim no capítulo 5, versículo 4, olha lá: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Olha só, o texto está falando que eles estão tentando se justificar na lei, não sou eu que estou dizendo, é o texto que está falando. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que ele está dizendo é: você que procura ser aprovado por Deus, não pense em justificação só como sendo um ato, um momento na vida, mas como ser aprovado por Deus. Eles estavam tentando agradar a Deus, vamos colocar assim. Santificação tem a ver com agradar a Deus também. Então aqui eu vou juntar santificação com justificação no sentido técnico para dizer, estavam tentando agradar a Deus, serem aprovados por Deus. E aí o texto diz: vocês estão saindo do caminho da graça. Então veja só, eu não defendo que Jesus Cristo apenas morreu por uma interpretação errada da lei, mas porque a interpretação errada da lei foi ministério de morte. É isso que Paulo disse em 2 Coríntios 3. Os judeus que não entenderam a dispensação mosaica, isso foi ministério de morte. Por quê? Porque eles passaram a achar que Deus se agradaria deles pela obediência deles em relação à lei. Então o que eu estou tentando defender é o que a reforma protestante propagou. O que Lutero, Calvino e tantos outros defenderam? Que esse não é um problema só dos judeus, é um problema recorrente, era o problema dos católicos do século XVI. É por isso que Lutero escreve acerca da justificação pela fé, é por isso que Calvino escreve acerca da justificação pela fé. Eles estavam entendendo que é um problema comum do ser humano você apelar para a lei, e no caso aqui eles estavam apelando especificamente para mandamentos ligados à lei cerimonial, os dias, a circuncisão, a dieta alimentar e tudo mais, e estavam acrescentando isso àquilo que eles já tinham. Paulo disse: eu não estou entendendo vocês estão aceitando outro evangelho. É isso que ele diz no capítulo 1. Então, qual é a minha defesa aqui a face disso? O Dr. Roque disse uma coisa com a qual eu concordo, mas eu não entendo como isso é aplicado à lei de Cristo. Ele falou assim: por que a lei foi apresentada? Ele disse: foi acrescentada para mostrar o pecado, porque lei exige obediência, mas nós fomos incapazes de obedecer a lei. Estou entendendo correto? No Antigo Testamento foram incapazes de obedecer a lei. Isso poderia ser aplicado à lei de Cristo também. A lei de Cristo exige obras, e nós somos incapazes de fazer. Ele só estaria trocando de lei. Eu acho que Gálatas fica sem propósito. Ele só estaria trocando de lei. Ele estaria dizendo assim: agora é outra lei, mas vocês também são incapazes de obedecer. Porque os crentes do Antigo Testamento também eram crentes, também eram salvos, mas
tropeçavam no cumprimento da lei. Então, se você aplica a Gálatas, dizendo que é a lei de Cristo, é uma nova lei, que é o amor ao próximo, nós também tropeçamos. A verdade é que nenhum de nós ama o próximo como a si mesmo o tempo todo. Nós tropeçamos nesse mandamento. Então, o que eu quero defender aqui e fechar, eu vou tentar ser mais curto, é que eu entendo que a Epístola aos Gálatas foi escrita porque o povo de Deus havia desviado do caminho. E como é que eles desviaram do caminho? Absorvendo regras mosaicas que não eram mais importantes para eles, já tinha cumprido o seu propósito, e porque eles achavam que com isso estavam tentando agradar a Deus. E Paulo vai mostrar que não é assim. Nós estamos debaixo de outro Senhor. Eu entendo que estar debaixo da lei de Cristo significa nós estamos debaixo dessa nova dispensação, que é de Cristo. Mas em nenhum momento ele anulou aqui, por exemplo, não matarás. Inclusive, deixa eu fechar meu comentário dizendo o seguinte: uma diferença básica entre eu e o Dr. Roque não é que a gente discorda no que tange a continuar sacrifício e tudo mais. É porque ele acha que 10 mandamentos acabou, porque diz respeito à lei mosaica. Eu acho que 10 mandamentos é aquilo que está por detrás das leis de Deus. Essa é a diferença. Ele não vai defender que agora pode matar, assim como eu não vou defender que agora pode matar. Mas ele diz, isso aqui é por causa de Cristo ter estabelecido uma nova lei. Eu quero dizer que Cristo ampliou e cumpriu toda a lei que estava no Antigo Testamento. Inclusive, por que eu defendo isso em relação ao cumprir? Porque em Mateus 5, não só ele é o completar da salvação, o plerosai, lá de Mateus 5,17, e eu falei do cumprimento escatológico, mas o Sermão do Monte é um sermão que propõe ética para o povo de Deus. Então, ele vem cumprir a lei para estabelecer como é que se cumpre essa lei. Então veja só, por que eu estou dizendo isso? A doutrina da justificação pela fé, ela tem alguns textos preciosos, e eu vou terminar com um dos textos que eu mais amo. Eu não citei aqui durante as minhas palestras, eu citei outro que é o de Romanos 5, mas eu vou terminar com Romanos capítulo 8, versos 3 e 4, que é um dos textos que eu mais amo. Fala assim, porquanto o que fora impossível à lei, olha só, no que estava enferma pela carne, eu só citei essa parte nas palestras, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, quer dizer, Jesus Cristo assumiu uma carne enferma, não que tinha pecado, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que eu acho que esse texto diz de maneira tão rica? O texto está falando que Jesus Cristo não só tirou o ônus que a gente tinha, ele deu bônus para a gente. Porque o texto fala que aquilo que a lei não conseguiu fazer, que é conduzir pessoas no caminho de Deus, Deus vai fazer em Cristo. Como? Castigando pela lei, em relação aos nossos pecados, a Cristo Jesus na cruz, mas para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Em outras palavras, o texto de Paulo está dizendo que o preceito da lei, isto é, o mandamento, teria que ser cumprido em nós. E como é que ele foi cumprido? Pela obra de Jesus Cristo. E de onde que eu tiro isso? Romanos 5 já falou isso. Pela obediência de um só, muitos foram justificados. O texto fala isso. Obediência, atenção, vou agora usar uma palavra do Dr. Roque. Obediência não é só ir para a cruz. Ir para a cruz não é mandamento, é missão de Jesus Cristo. Obediência, como ele bem disse, tem a ver com mandamento. Jesus Cristo, portanto, cumpriu mandamentos. E esse cumprimento dos mandamentos, eu defendo, é parte da obra redentora dele. É por isso que eu entendo que o cumprir é amplo o suficiente para englobar tanto o escatológico quanto aquilo que Jesus Cristo fez positivamente em relação à lei. Ok, esses eram os textos que vocês queriam trabalhar, basicamente Romanos 8, 1 Coríntios 9. Você quer trabalhar mais algum texto, pastor? Sim, só se o tempo permitir. Mas ok, ok, estamos já bem no finalzinho. Vamos fechar. Então, a gente vai terminar o seguinte, a gente vai terminar falando um pouco sobre santificação. A gente estava conversando agora há pouco aqui no intervalo, e conversando sobre... Porque, se você perceber bem, eu espero que o pessoal perceba que as divergências muitas vezes caem na metodologia, abordagem do assunto, né? Às vezes é uma questão de terminologia também,
Mas um ponto comum aqui é a questão da santidade, a ideia de que cada um de nós, como cristãos, queremos fazer a vontade de Deus. Isso inclui saber a vontade dele, certo? Então a gente vai querer terminar esse momento com um desafio por parte dos nossos dois participantes aqui sobre santidade, né? Como agradar ao Senhor, que é um objetivo de cada um de nós, certamente, aqui. Okay? Então, só um ponto para a gente fazer só um gancho, um segue, é que o meu aspecto de Gálatas e de toda a interpretação, o meu ponto lá é aquilo que está realmente em Levítico. Olha o que diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deuteronômio 4, 5, 33, Neemias, todos eles dão essa promessa de vida e garante vida mediante obediência desses estatutos. Esse é o ponto. Qual era o grande erro lá? O erro lá não era, como eu estou dizendo, um sistema religioso que não exige obras, e eles estão desobedecendo esse sistema. Não sei se você está entendendo. Tem um sistema que exige obras, e eles estão só obedecendo o que o sistema exige. Eles estão... Jesus Cristo chega e eles estão querendo justificar ou ensinar que a justificação, ela continua sendo de acordo com a promessa do código sinaítico. Eu preciso fazer o que Moisés disse, eu chego já em santidade, que eu vou pular daí. Só para esclarecer aqui, para mim tentar entender o que você está dizendo. Certo. É que em Gálatas eles estão não somente cumprindo por uma questão de querer agradar a Deus, mas encontrar vida. Encontrar vida, de acordo com Levítico, capítulo 18, Deuteronômio então, 4. Nesse caso, isso combina com o que o Dr. Heber falou, a ideia de que eles estão, na verdade, buscando salvação fora de Cristo pela força deles mesmos. Mas entenda que não é um uso errado da lei. Entenda aqui. Okay. É isso que a lei exigia. O grande erro deles é que agora que o filho da promessa chegou, eles então continuam buscando a sua justiça, a justiça que vem da lei. E aí Paulo está dizendo: não é essa. A justiça que vem da lei vocês não podem atingir. Por quê? Porque vocês são pecadores. A lei oferece salvação, mas ela é incapaz de conceder salvação. É como nós oferecemos salvação a qualquer um, mas nós não concedemos. E o erro deles é isso: Cristo veio e eles estão lá querendo seguir o sistema mosaico. E Paulo está dizendo: não, eu já rompi, porque eu entendi, a promessa foi cumprida, eu abraço aqui agora o Messias. E eles disseram: não, o Messias, deixa lá, eu não vou crer, eu vou continuar tentando achar vida com o meu legalismo. É contra isso que Paulo escreve. Okay. Está entendendo? Agora vou pegar o segue para a santificação. Também, mesmo nós, até para a santificação, a lei, o código sinaítico, na sua função que teve, não tem relação conosco. Como eu disse, todos que são guiados pelo Espírito de Deus não estão debaixo da lei. E eu acredito que você concorda com isso também. E ali o contexto é de santidade, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. O ponto da lei de Cristo é, na verdade, que a lei não dava a capacidade, mas na nova aliança eu tenho um Espírito que me fortalece, eu tenho um Espírito que me capacita a obedecer à lei de Cristo. E outra coisa, não há maldição implícita. Pergunta rápida: como é que o crente do Antigo Testamento obedecia a lei? É impressionante, da mesma forma que o crente do Novo Testamento, ele tinha tudo para obedecer. Aqueles que obedeciam com base na mesma graça de Deus. Era a operação. Operados pelo quê? O Espírito Santo estava lá também trabalhando. Agora, o ponto para nós e aqui a gente vai para a divergência: você acredita que a operação do Espírito Santo na nação de Israel era exatamente a mesma coisa do Novo? Não. Pronto, é isso que eu estou me referindo. Não era. É uma dispensação nova. Sim. É uma operação nova. E outra coisa, eu já tenho a vida. Se eu desobedecer, segundo Samuel 7, diz: se ele me desobedecer, eu vou disciplinar, mas eu não vou romper.
Mas a aliança sinaítica não é assim. Se o indivíduo não obedecesse perfeitamente, ele seria lançado fora da nação, ele seria punido. O nosso sistema agora, quando a gente chega na nova aliança, Cristo, ele é o centro. E sendo o centro, então, eu agora olho para Cristo e eu me baseio num fato: eu serei semelhante a Ele, porque hei de vê-lo como Ele é. É com base em Cristo agora, e não mediante a frustração da nação de Israel, que na história foram punidos no cativeiro babilônico, estavam na época de Paulo sofrendo na mão de Roma, e todos eles acreditavam isso, porque não obedeceram à lei de Deus. Todo o histórico de Israel é esse. E aí eu não mais vivo olhando para isso e essa frustração. Eu olho para Cristo, como Ele cumpriu, ele trouxe a lei de Moisés, a culminação, e Ele abraça a lei de Moisés cerimonial, civil, Ele encerra, e o decálogo, como eu disse, com uma expressão do caráter de Deus, Ele vai pegar, e Ele vai pegar vários desses preceitos, e há continuidade. Não é mais a lei de Moisés que eu uso a lei de Cristo, que encompassou, incluiu vários desses aspectos, mas o meu foco é Cristo, e agora eu tenho uma ética distinta. Eu não pego mais o Novo Testamento inteiro e fico só fazendo recursivamente. Eu vejo o Antigo Testamento, ensino e me deleito no Antigo Testamento, porque ele também é preditivo, e a lei moral é preditiva, e quando eu chego lá em Cristo, eu olho ainda o que Ele vai dizer, eu vou ser perfeito. Então eu uso tudo isso como encorajamento para seguir cada detalhe, ter um espírito e ter uma revelação completa hoje, nas Escrituras, Antigo e Novo, e colocados juntos. Aí eu não sou alguém que não valoriza a santidade. A santidade é importantíssima, eu me pauto pela santidade, por uma vida dedicada a Deus, uma vida voltada a todos os preceitos de Deus, sejam eles preditivos, sejam eles preceptivos, sejam eles em princípios, sejam eles didáticos, sejam eles aplicativos. Eu vou viver nessa vida de santidade conectado a Ele, que é importante para mim, mas Cristo é o centro. Eu então substituo e digo sempre isso: eu estou debaixo da lei de Cristo. Que lei é essa? Então nós podemos pegar e dizer, é o autor de todas as Escrituras, e pegar e ficar incentivando a vida, encorajando com base na lei de Cristo. Ok, deixa eu só aqui, pastor. Então, só para fechar aqui, irmãos, depois o reverendo pode encerrar final, já encerrar com a oração também, já emenda. Nosso tempo esgotou. Não, então já ele vai terminar, pastor. Ele vai falar sobre santidade. No caso, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, eu posso ir ao Antigo Testamento e, através daquelas leis, encontrar a vontade do Senhor e tirar os princípios dela também. Claro, okay, só pra... claro. Nem pensar, né, em não levar em conta aquilo que Mateus 5, o verso 19 diz, né, ensinar. E nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos estar comprometidos no ensino, porque ela também aponta para Cristo. Ela é o alvo. A gente não falou sobre Romanos capítulo 10, 4, mas ela é o alvo, o fim da lei é Cristo. Ela aponta para Ele, Ele chega e traz uma combinação. Isso é importante. A unidade das Escrituras é uma qualidade que nós temos e devemos muito à tradição reformada. E essa luta de colocar a lei no lugar devido, ainda assim é com muito sofrimento. Por quê? Porque nós queremos colocar as Escrituras em unidade e não segmentar e dizer, isso aqui é lei, isso aqui é evangelho, isso aqui é lei, isso aqui é evangelho. Não tem nada a ver com crente, e sermos macianitas, né? Nós não somos, nem eu e graças a Deus Dr. Heber, nós estamos debaixo de uma lei, nós denominamos de forma diferente, com algumas aplicações distintas, mas ambos valorizamos isso. Eu queria terminar com uma palavra bem simples e não dialogar ou contestar nada do Dr. Roque. Estar sobre a lei de Cristo significa que Cristo é nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, significa olhar para as Escrituras, aquilo que Ele disse. Independente de você gostar mais da posição de um, de outro, o que é gostoso é que crente de verdade é crente que não só quer ser
perdoado por Jesus Cristo, mas quer ser purificado por Jesus Cristo. Eu falei disso na palestra anterior, né? Isso é um desejo normal de crente. E gente que não deseja isso não é crente. A gente questiona ser crente. Ou ele está tremendamente enfermo e precisa ser curado. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte: nossa conversa sobre lei, independente de discordarmos e como denominar isso e tudo mais tal, é porque a gente quer obedecer a Deus. Obedecer a Deus é a melhor maneira de expressar nosso amor por Ele. E eu queria que você entendesse isso. Seu estudo da lei de Deus, de novo, independente da designação dela, é porque você quer agradar a Deus, porque você ama a Deus. E não tem jeito de amar a Deus sem obedecer mandamentos. Não tem jeito. Por isso que a gente está falando sobre esse tema. Por isso que o pastor Clayton propôs esse tema. Porque é um tema para a nossa vida. A vida inteira a gente vai ter que pensar sobre essas coisas. Por quê? Porque nossa vida é uma vida de obediência aos mandamentos dele. Tá bom? Então, devorar ou o pastor Clayton vai encerrar? O senhor quer encerrar? Certo. Então pronto. Porque se eu deixar você encerrar, pode ser que comece tudo de novo. Eles já disseram que ia encerrar umas 3 vezes, né? Gente, amanhã a gente continua, 9 da manhã, palestra ainda sobre os 10 mandamentos, com momentos de pergunta e resposta amanhã, tá bom? Muito obrigado.